Bradesco Prime. Viver é Prime. Bradesco oferece Jornal Nacional. A seleção brasileira entra em colapso. E impõe ao Brasil o maior vexame e humilhação no futebol na sua história. Alemanha 7, Brasil 1. Diante de milhares de torcedores tristes e atônitos no Mineirão e de milhões que acompanhavam o jogo pela televisão, foi a maior goleada da história dos confrontos entre Brasil e Alemanha e a maior que nós já sofremos numa Copa do Mundo. Klose ultrapassa Ronaldo Fenômeno como o maior artilheiro de todos os mundiais. O técnico Felipão assume a responsabilidade pela derrota que desmancha o sonho do ex em casa e obriga o time a se reerguer para disputar o terceiro lugar com o perdedor do duelo de amanhã entre Holanda e Argentina. No Oriente Médio, sirenes anunciam ataques de foguetes contra cidades como Tel Aviv e Jerusalém. E a reação israelense mata 20 pessoas na faixa de Gaza. Morre em São Paulo o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. O Jornal Nacional está começando agora. Olá, vamos a Belo Horizonte. Boa noite, Patrícia Poeta, Galvão Bueno. Boa noite, Bonner. Boa noite para o pessoal de casa. Olha, o torcedor veio em peso para cá, para o Estádio Mineirão. Imaginava que a terça-feira teria fortes emoções, teria sim um jogo difícil pela frente. Mas o que não passava pela cabeça do torcedor era que a esperança de ver o time chegar numa final já desapareceria nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo. O Brasil perdeu sim e perdeu de goleada. 7-1 foi o pior placar para a seleção brasileira em 100 anos de história. Galvão Bueno, boa noite. Que apagão foi esse? Boa noite, Patrícia, boa noite, William, boa noite a todos. Não há mesmo motivo para muita risada hoje não, né? Em 84 anos de Copa do Mundo, a seleção fez 103 jogos. E eu transmiti mais de 40% deles. Já narrei grandes vitórias, 2 títulos mundiais. E também já vi jogos ruins, transmiti derrotas duras para a nossa seleção. Mas, Patrícia, eu nunca imaginei que pudesse ver algo como nós vimos aqui. Foi a pior derrota da história da seleção brasileira. A outra, um placar parecido, tinha sido em 1920 contra o Uruguai e não era nem Copa do Mundo. Nem Copa. E o mais impressionante é que entre o segundo gol e o quinto foram apenas 6 minutos de diferença. Esse foi o apagão. E uma seleção brasileira, a mais vitoriosa de todas, não pode se permitir a passar um vexame como esse. Infelizmente, foi uma humilhação. A imprensa internacional chamou isso também de humilhação, pois o repórter Mauro Naves conversou com alguns jogadores. Vamos falar com ele. Boa noite, Mauro. O que você conta pra gente? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Foi uma derrota tão humilhante que o próprio alemão Schweinsteiger, passando pela área de entrevistas, pediu desculpas ao torcedor brasileiro por uma vitória com essa grandiosidade. Eu estou aqui ao lado do Thiago Silva, que não jogou. Estou na mesma área em que os jogadores costumam dar entrevistas assim que saem do campo. Hoje, 1h30, mais ou menos, trancados, o grupo trancado no vestiário. O que se passou por lá e como analisar esse vexame, Thiago? O que vocês conversaram? Mesmo você não tendo participado, eu imagino que a dor é imensa do mesmo jeito. Você está num grupo que entrou para a história negativamente. Então, essa é a sensação que todos nós temos, né? Acho que o momento, durante 1h30, dentro do vestiário, pouca gente falou. Acho que é um momento de reflexão para todos nós. A gente poderia ficar marcado, né, positivamente para o resto da vida. E o que acontece é o contrário. Você vai ficar marcado para o resto da vida tomando um resultado como esse, de 7-1. Que para mim, particularmente, dói muito. Dói mais ainda por estar fora de campo e não poder ajudar. Você que é zagueiro, entende que essa pane aconteceu porque foram 4 gols em 6 minutos, não tem como consertar quando começa a acontecer um gol atrás do outro, um zagueiro falar com o outro? Mauro, o que eu falar aqui não vai valer de nada. Não adianta eu tentar explicar o inexplicável. O que aconteceu foi que após o segundo gol, nós tomamos outros 3 em 3 minutos, sabe? Então é uma coisa inexplicável, não tem como eu falar para você tentar achar um defeito ou outro, que eu não vou conseguir. Até mesmo as pessoas não vão acreditar em mim. Então o que aconteceu foi essa pane, que querendo ou não, tirou o meu sonho, tirou o sonho de todos nós brasileiros, mas eu acho que a vida não acaba aqui, né?
Eu tenho minha família, tenho meus filhos para buscar forças e é neles que eu vou me inspirar nesse momento difícil que eu estou passando na minha carreira. Tá certo. O mal ou bem ainda tem um terceiro lugar em disputa e é melhor vencer do que perder. Tomara que vocês tenham forças para isso. Patrícia e Galvão também passaram por aqui e eu ouvi o Fred e o Daniel Alves. Uma coisa inexplicável. Eu tenho 31 anos de vida e jamais tinha presenciado isso, jamais tinha presenciado uma coisa tão terrível assim, né? Com uma equipe que a priori vinha numa crescente muito boa na competição. Em 6 minutos fomos eliminados e é uma dor inexplicável. A gente está procurando entender e até agora essa situação que aconteceu, 6 minutos para esquecer dessa competição e das nossas vidas, porque eu acho que a eliminatória foi decidida nesses 6 minutos. De decepção total, né? Porque com certeza a pior derrota da carreira de todos os jogadores que vivenciaram esse momento de tristeza. Fizemos o pior jogo da nossa vida e a Alemanha com certeza fez o melhor da vida deles. E o que deixa a gente mais chateado é a forma que aconteceu essa derrota. É um momento de muita tristeza, de muita decepção para a gente, mas que a gente vai ter que se apegar às pessoas que vão nos ajudar nesses momentos difíceis que nós vamos passar agora. É uma cicatriz que vai ficar marcada durante toda a nossa vida, mas que nós vamos ter que buscar uma força maior para a gente passar essas adversidades. E Fred? Pois é, Galvão, desde aquela classificação dramática aqui mesmo no Mineirão contra o Chile, o nome da comissão técnica mais falado foi da psicóloga Regina Brandão. Pelo abatimento que a gente percebe os jogadores saindo por aqui, sem dúvida até sábado ela vai ter também muito trabalho. Patrícia, Galvão. Sem dúvida vai ter muito trabalho. Mauro. Acho que a situação mais difícil é do Thiago Silva, porque por ser o capitão, por ser o líder do time, por estar fora, como ele iria falar sobre o que aconteceu com a defesa que ele comanda normalmente. E ele fez falta, muita falta nesse Ele jogo, na zaga, fez né? bastante falta, mas mais do que a psicóloga. Mas aí é melhor voltar lá da zona de entrevista, que aqui não É posso preciso ficar mais, pensar tá? que não é que está eliminado, como disse o Daniel Alves, não. Tem jogo, sábado tem jogo. Tem a busca pelo terceiro Vai lugar. no terceiro lugar. Em casa. Em casa, a Alemanha em 2006 fez muita festa porque foi terceira colocada. Aliás, um time que começou lá em 2006 e que Exatamente. hoje brilhou aqui ao fundo, né, no campo aqui ao fundo. Vamos agora então com o repórter Pedro Bassan, que participou da coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari sobre a partida de hoje. Bassan, boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no centro de imprensa do Mineirão, onde acabou agora há pouco a entrevista do Luiz Felipe Scolari. Nós estávamos lá, ele falou bastante, respondeu a todas as perguntas, parecia um pouco abatido, mas foi firme em todas as respostas. Assumiu a culpa pela derrota, pediu desculpas à torcida brasileira, mas disse que não se arrepende de ter escalado o time que escalou nessa semifinal contra a Alemanha. Ele disse também que esse foi o pior dia da vida dele. Vamos ver agora os principais trechos da entrevista coletiva do Luiz Felipe Scolari. Estão aí as palavras do técnico Felipão, depois então da derrota de hoje. Daqui a pouco os preparativos de holandeses e argentinos para outra semifinal amanhã em São Paulo. Vamos falar sobre Copa do Mundo, amanhã tem outra semifinal, Holanda versus Argentina na Arena Corinthians. Lembrando que os dois times são rivais históricos e já decidiram o Mundial em 78, na casa dos hermanos, com vitória argentina, e o ídolo foi Mário Kempes. Lembra dele, Galvão? Grande jogador, claro que eu me lembro, Patrícia. Estava lá, trabalhei no jogo. Ele fez 2 gols na final e garantiu o título para a Argentina. E para essa partida decisiva, os holandeses fizeram o último treino na capital paulista. Quem mostra para a gente é o repórter Marcelo Correge. Vamos ver. Uma conversa para exigir que o capitão da Holanda feche a boca. Mas Van Persie não deu nenhuma entrevista polêmica. Ele apenas comeu algo de errado. Por causa de uma indisposição estomacal, o camisa 9 do time e o lateral Jan Maat não participaram do último treino antes da semifinal contra a Argentina. Van Gaal disse que a princípio Van Persie sempre está escalado, mas ele precisa estar bem para jogar. Outra dúvida para a partida de amanhã é o zagueiro Vlaar, ainda com dores no joelho. Em compensação, quem estava descartado voltou aos planos. A comissão técnica da Holanda já tinha desistido de usar De Jong até o fim da Copa por causa de uma lesão na virilha.
mas ele conseguiu acelerar a recuperação e treinou normalmente hoje. Van Gaal ainda não sabe se De Jong jogará. É preciso ver como ele estará amanhã. Se a reação ao treino for positiva, esse milagre pode acontecer. Uma vitória sobre a Argentina vai levar a Holanda para a quarta final de Copa. Falta um pouco de intimidade com os títulos, mas eles são veteranos de decisões. Apesar de nunca ter conquistado uma Copa do Mundo, a Holanda tem mais finais do que Uruguai, Espanha, Inglaterra e França, 4 campeões mundiais. A tensão de uma semifinal já não mexe com os nervos deles. Completa ou desfalcada, a Holanda é osso duro para qualquer argentino roer. E o Javier Mascherano, um dos craques aí da Argentina, disse hoje que vê uma determinação da seleção holandesa para superar a síndrome do quase, né? Já que a Holanda foi vice-campeã em 74, em 78 e em 2010. Ele acha que em função da última Copa lá na África do Sul, a geração de Robin e Van Persie vai com tudo para esse duelo de amanhã, Galvão. Mas por outro lado, os argentinos têm um jejum de títulos de 28 anos. Bastante. A última vitória dele foi em 86 e desde 90 não chegam à final. Hoje, a seleção argentina fez o trabalho de reconhecimento de campo. Vamos ver na reportagem de José Roberto Burnier. Quando os jogadores argentinos pisaram no gramado em São Paulo, eles já sabiam que a Alemanha estava na final. Na entrevista coletiva, o técnico da Argentina comentou a goleada da Alemanha sobre o Brasil. É futebol, o mais ilógico dos esportes. E coisas assim podem acontecer, disse ele. Como sempre, no que a imprensa pôde ver, nenhuma pista do time que Alejandro Sabella pretende botar em campo amanhã contra a Holanda. O mais provável é que Enzo Pérez entre no lugar do meia Di Maria machucado. Rojo, que estava suspenso por causa dos cartões amarelos, deve retornar à lateral esquerda no lugar de Bassanta. O atacante Agüero está liberado para o jogo, mas deve começar na reserva. Amanhã, contra a Holanda, a Argentina vai tentar manter uma escrita. Sempre que o time disputou uma semifinal, ele chegou à decisão. E se isso se confirmar, contra a Alemanha, vai ser uma espécie de tira-teima entre as duas seleções. As duas finais contra a Alemanha marcaram as últimas conquistas dos dois países, em 90 e 86. Antes de pensar nisso, é preciso deixar os holandeses pelo caminho. E o que todos os argentinos confiam é que o jeito mais seguro de ir da Arena Corinthians ao Maracanã é nos ombros do camisa 10. Sempre ele, Messi. A seguir, a tristeza e a perplexidade do torcedor brasileiro na derrota de hoje. O ritual foi de confiança, rostos pintados de quem acredita, o hino cantado com força. Em mais uma tarde que se esperava seria de alegria. Mas logo aos 10 minutos, a empolgação deu lugar ao choque, à surpresa. Não acabou ainda, não acabou ainda. O que seria um espetáculo foi virando uma agonia. A gente torcendo para que ganhe, para que faça e traga a vitória pra gente pra final, e a Alemanha já fez 2 gols. Mas a gente é brasileiro. 3! Acabou de fazer o terceiro. Ai, eu não acredito. Eu já tô sem voz. 4-0, nossa, já é sem condição. Inconsolável, o menino de Brasília tentava entender. O Brasil tá perdendo. Simplesmente não dá pra acreditar, ninguém aqui acredita. É essa a sensação nesse começo ainda de jogo e a Alemanha com 4 gols. Ninguém aqui acredita no que está vendo. Ninguém aqui acredita no que a gente está vendo. Eu não quero ver mais eles fazer gol, viu, Alemanha? Porque isso aí, meu coração já tá quase parando. E a Alemanha, queira ou não, se a gente for esportista, está jogando melhor a Copa inteira. Na verdade, eles até merecem, né? E depois do 5º gol da Alemanha, olha só, as pessoas estão começando a ir embora. As pessoas estão indo embora. Pela primeira vez nessa Copa do Mundo, a gente vê torcedor abandonando a FanFest. Estava super animada, eu achei que ia ser uns 2-0, mas infelizmente... A mesma reação se repetiu em várias partes do país. Em Fortaleza, a chance de mais um gol! Em São Luís, no Rio. E o pior ainda viria. E de novo.
As forças dos torcedores foram se esvaindo. Vou embora, agora dessa vez já não dá mais. No final, o gol de honra para uma torcida quase anestesiada, com alguns buscando forças para incentivar a seleção. O jeito vai ser esperar agora o jogo de sábado. Mas para muitos outros, o fim do jogo foi também o fim do sonho. Eu acho que o torcedor sentiu isso, né? Quantas vezes nós mostramos, né, as festas pelo Brasil inteiro, o torcedor brasileiro abraçou a Copa e abraçou com muito carinho a seleção. O sofrimento é muito grande. Deu um grande exemplo, veio em peso para cá, usando verde e amarelo, com músicas, né? Quantas músicas eles cantaram, o próprio hino. Bom, mas uma revista alemã lembrou hoje que a Alemanha já tinha eliminado vários países anfitriões de Copas do Mundo, como México em 86 e Coreia do Sul em 2002. E dizia o seguinte: os brasileiros não vão gostar da gente como fizeram ao receber a nossa equipe, mas não é hora de ter coração mole. Certamente, Galvão Bueno, eles não imaginavam que a seleção alemã ganharia assim, né, com tanta facilidade. E quem vai nos mostrar isso é a nossa enviada especial, Ilse Scamparini, que acompanhou a festa alemã em Berlim. Vamos ver. De manhã, nem parecia que um tufão iria se abater sobre Berlim. Alguns brasileiros, confiantes, se concentraram na frente do monumento maior da capital alemã e receberam os cumprimentos e a curiosidade dos torcedores rivais. A tempestade que vinha da Europa Central esvaziou a praça do Portão de Brandemburgo. O público esperado, de 50 mil pessoas, foi reduzido para 10 mil. Mas o consumo de cerveja e a quantidade de gols superaram as expectativas. Quem achava que a tempestade seria um mau presságio se enganou. A vibração dos torcedores foi mais forte do que as trovoadas. Para os alemães, um resultado mais do que histórico. O Brasil está fora de controle. Não sei o que aconteceu com ele, disse o alemão. As meninas opinaram que seriam 5 ou 6-0. Não imaginavam que o placar seria ainda maior. Durante o jogo, a multidão foi chegando. A polícia calculou em quase 100 mil pessoas. Cantos, gritos e a alegria de uma promessa, a do tetracampeonato. Vamos ser campeões do mundo. A Alemanha disputará a final da Copa do Brasil. Yes, thank you. Pois é, com a vitória da Alemanha sobre o Brasil, os alemães passaram da seleção brasileira em 2 recordes. Eles vão para a 8ª final em Copas do Mundo, o Brasil chegou a 7. E no recorde de gols, o alemão Klose passou o brasileiro Ronaldo, como a gente já temia que isso pudesse acontecer, né? Pintava que ia acontecer, porque ele jogou com um gol a menos, né? Fez 2 com o de hoje, o Klose atingiu 16 gols. Ronaldo tinha 15, sendo que entre os 3 últimos de Ronaldo, os 2 últimos tinham sido marcados contra a Alemanha em 2002. Depois ele fez um contra a Croácia em 2006. Uma coincidência, né? Por isso o atacante alemão foi o personagem e o destaque do jogo de hoje. Quem nos conta é Renato Ribeiro. Antes do jogo estava sério. Estádio cheio não abala, talvez até incentive. Um homem que nasceu para fazer gols em Copas. São 71 gols. 36 anos, 4 Copas. Marcou em 2002, 2006, 2010 e 2014. Foram 8 com o pé direito, 7 de cabeça, 1 com o pé esquerdo, todos dentro da área. Por 16 vezes, ele mostrou que para se entrar na galeria dos heróis das Copas, às vezes vale a simplicidade. Gols simples, gols fáceis, mas ninguém fez o que ele conseguiu em mundiais. Não é gênio, não é craque, é Miroslav Klose, o maior de todos. Daqui a pouco, 25 palestinos morrem na faixa de Gaza na resposta israelense a mais de 100 ataques de foguetes do grupo Hamas. Morre em São Paulo o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio. Morreu hoje aos 83 anos o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio. O velório e o enterro serão amanhã em São Paulo. Plínio Soares de Arruda Sampaio nunca abandonou os ideais socialistas que defendeu desde a juventude. Nasceu em São Paulo em 1930. O gosto pela política começou ainda na Faculdade de Direito da USP. Foi militante da Juventude Estudantil Católica e um dos deputados federais caçados no golpe militar de 64. Passou 12 anos no exílio.
De volta ao Brasil, ajudou a fundar em 1980 o Partido dos Trabalhadores. 25 anos depois, por divergências e mudanças dentro do PT, Plínio se uniu a outros dissidentes e se filiou ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Saiu como candidato a governador de São Paulo em 2006. Não pode haver essa distância entre o rico e o pobre. Quando essa distância é abismal, como é em São Paulo, não é possível haver nem democracia e nem desenvolvimento. Não venceu. 4 anos depois, com 80 anos de idade, disputou a presidência da República. O que precisa neste país é uma redistribuição drástica da renda. A nossa prioridade é a igualdade. O resto é que se ajusta. Plínio de Arruda Sampaio morreu hoje à tarde aqui no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde estava internado há mais de um mês. Ele vinha lutando contra um câncer nos ossos. Chega a 149 o número de municípios afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul. 126 deles estão em situação de emergência. Mais de 18 mil pessoas estão desalojadas. Apesar de ter parado de chover, o nível do rio Uruguai está 12 metros acima do normal. Em São Borja, uma vaca arrastada pela força da água acabou presa no alto de um poste. Vai esfriar mais no sul e em parte do sudeste e do centro-oeste. O dia amanhã começa com 9 graus em Porto Alegre. A temperatura não passa dos 14 em Curitiba, 19 em São Paulo, 22 em Campo Grande e 24 no Rio. O tempo fica chuvoso entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo e também no litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. À tarde chove do Amazonas até o norte do Maranhão. Faz sol no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e nessa área aqui em amarelo, entre o norte de Minas, oeste da Bahia, Mato Grosso e Rondônia. Na quinta-feira, o tempo vai mudar nessas capitais aqui, olha só. Em Porto Alegre, volta a chover. Em São Paulo, fica mais frio ainda, com máxima de 17 graus. No Recife, em Aracaju, a chuva dá uma trégua. A polícia do Rio de Janeiro vai pedir a prisão preventiva do inglês Raymond Whelan, acusado de fazer parte de uma quadrilha internacional de cambistas. Ele foi solto de madrugada depois de ter pago fiança. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a novas escutas gravadas com autorização da Justiça. A reportagem é de Tíndaro Menezes e Beth Luquezzi. O executivo da Met, a única empresa autorizada a vender os ingressos da Copa, ficou preso menos de 12 horas e se negou a prestar depoimento. O advogado de Raymond Whelan conseguiu um habeas corpus na Justiça. Não há razão nenhuma de prisão temporária, nem preventiva, não há razão para ele estar preso. A empresa tem contrato oficial com a FIFA e o que está acontecendo é um completo absurdo. O inglês voltou de táxi durante a madrugada para o hotel Copacabana Palace. O passaporte dele foi entregue à Justiça. Segundo a polícia, Raymond Whelan faz parte da quadrilha presa na semana passada, chefiada pelo argelino Mohamed Lamine Fofana. A Polícia Civil do Rio anunciou para amanhã a conclusão da primeira fase do inquérito. O delegado responsável pelo caso vai indiciar os 12 suspeitos, entre eles o inglês Raymond Whelan e o argelino Lamine Fofana, pelos crimes de cambismo e associação criminosa. A polícia vai pedir também a quebra do sigilo bancário de todos eles e a transformação da prisão temporária em prisão preventiva. Os investigadores descobriram 900 registros de ligações entre Whelan e Lamine Fofana em 20 dias. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça. Para a polícia, as conversas provam que há negócios ilegais entre os dois. To pick up the package of the 7 games, but maybe I will need 20 now. I can do that. At the moment I have got 24. Them in my hand. Okay, you go have on your hand and I can pay you directly, correct? 20, but it's a lot of money. It's 24 times $25,000. I know, but I can pay you in reais or in dollars?
A polícia recebeu também um relatório de uma empresa de telefonia com 157 mensagens de texto trocadas entre Lamine Fofana e Raymond Whelan entre os dias 13 e 27 de junho. O inglês usa um celular da FIFA. A tradução das mensagens foi feita pela polícia. No dia 16, por exemplo, Lamine Fofana pergunta a Raymond Whelan o preço de Espanha e Chile. Meia hora depois veio a resposta: Business City, $1.500. No dia seguinte, Lamine Fofana disse que achou caro e pediu categoria 1. Whelan respondeu que agora estava vendendo lugares business por $700. Em uma das mensagens, Lamine Fofana se desculpa com Raymond Whelan por uma dívida de $2.700. O que está claro, a nossa interceptação, a nossa escuta, é que ele negociava, sim, ingresso para o Fofana. Que ele tinha negociações, ingressos, quantidade de ingressos pedidos, inclusive, como eu falei, ingressos que foram pedidos para terceiros. O Fofana deixava claro, esses ingressos são para meus clientes. Essa manhã, a porta-voz da FIFA, Delia Fischer, disse que Raymond Whelan não teria qualquer vínculo com a venda de ingressos e que trabalha na área ligada à hospedagem. Em nota ontem, a Match informou que cancelou o lote comprado por Lamine Fofana assim que soube que o argelino estava revendendo pacotes de ingressos VIP. Hoje, a Match informou ao Jornal Nacional que o Whelan pode negociar esse tipo de pacote e disse que, diferentemente dos ingressos comuns, os preços dos pacotes VIP variam porque incluem não só os lugares do estádio, mas também serviços como alimentação e transporte. Boa noite a todos, eu estou aqui do lado de fora no Mineirão e pelo menos por aqui o movimento é bem tranquilo, já não há quase movimentação de torcedores. A gente gravou algumas imagens, há alguns minutinhos, mostrando o contraste da tristeza brasileira com a alegria alemã. Vamos começar com as imagens dos brasileiros deixando aqui o Mineirão, o Felipão muito chateado, o Oscar também muito abalado. Não é para menos, depois de uma derrota como essas na semifinal. E aí o ônibus da delegação brasileira deixando o estádio do Mineirão. A seleção segue direto para Teresópolis, onde fica até sexta-feira, quando deve viajar na parte da tarde para Brasília. A gente já sabe, no sábado, lá na capital federal, disputa o terceiro lugar. Já a alegria alemã é incrível. Os torcedores ficaram na arquibancada cantando por mais de uma hora depois do jogo. O Thomas Miller, autor do primeiro gol, com um prato na mão, dançando. O pessoal aqui em Minas até brincou que ele estava comendo feijão tropeiro. Depois o mesmo Thomas Miller, antes de entrar no ônibus, junto com o Schweinsteiger e com o Neuer, simularam uma partidinha de golfe. Para eles, essa noite foi atacada perfeita mesmo. E eles merecem comemorar muito. Galvão, Patrícia, boa noite para vocês. Jogaram muito. Obrigada, Eric, pelas suas informações. E a seguir, nós vamos rever os lances do jogo e a emoção dos torcedores aqui no Mineirão. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento Nestlé. Have a break. Have a Kit Kat. Magazine Luiza, celulares, tablets e TVs você encontra aqui. Brahma, onde for Brasil tem que ter festa. E Itaú, banco oficial da seleção brasileira. Estamos de volta e você de casa já sabe, a seleção brasileira perdeu de goleada para a Alemanha, mas os torcedores fizeram bonito hoje, mais uma vez, aqui no Mineirão, né? Chegaram de verde e amarelo, cantaram muito, você concorda comigo? Falamos aqui já um pouco, né? Concordo, sim. E deram força para os jogadores brasileiros nos primeiros minutos do jogo, Patrícia. Muito. Mas a torcida aqui também cobrou bastante. E não poderia ser diferente. E claro, todos ficaram muito tristes, perplexos com a goleada alemã. No fim, chegaram a bater palmas para os jogadores da Alemanha numa demonstração de muito respeito. Bom, vamos ver então na reportagem de Marcos Uchoa. Antes do jogo era pura harmonia a relação entre as torcidas do Brasil e da Alemanha. Do lado de fora, a alegria e a esperança eram a tônica na cara de todos. Era constrangedor. E muito cedo o torcedor via que não só a taça tinha ido embora, era a própria imagem do nosso futebol que ficava abalada. No Mineirão, em Minas Gerais, eram lágrimas gerais. No segundo tempo, a seleção foi vaiada. Os alemães cantavam nas arquibancadas, não acreditavam no que viam. Nem nas ruas, a torcida brasileira foi embora em silêncio. Alguns às vezes gritavam, feridos, machucados com a goleada. Foi um choque para todo mundo.
Goleadas de times grandes contra times pequenos são normais, mas nesse nível, semifinal de Copa do Mundo, um resultado assim, ao trauma da Copa de 50, para o torcedor brasileiro agora se adiciona o trauma da Copa de 2014. A vida continua, o jogo é isso, tem que saber ganhar, saber perder. Nesse mundo de hoje de reações tão imediatas, fico imaginando que as notícias que saíram. Foram muito parecidas, viu, Galvão? Vamos ver agora, então, a repercussão do jogo de hoje na imprensa internacional. Para o espanhol, Marca é uma desonra eterna, com um banho histórico na seleção canarinha. O francês L'Équipe resumiu o desastre e comentou o jogo que chamou de catastrófico. O Gazeta dello Sport, da Itália, Brasil, humilhação histórica, a Alemanha o aniquilou. O alemão Bild refletiu o sentimento de todos os torcedores de lá. Obrigado, nós te amamos. E em seguida o placar de 7-1. Nos Estados Unidos, o New York Times lembrou que o anfitrião Brasil ficou atordoado pelo 7-1 da Alemanha. E o britânico The Guardian afirmou que foi a maior humilhação na história do futebol brasileiro. Vários usaram a palavra humilhação, né? Como você já comentou aqui. E a Alemanha vai enfrentar no domingo, no Maracanã, o vencedor do duelo de amanhã entre Holanda e Argentina. E a gente vai rever agora alguns dos momentos do jogo de hoje com o repórter Tino Marcos. Houve choro de novo. E dessa vez, o mais doloroso. O menino, algum dia esquecerá? O ônibus da seleção chegou em festa ao estádio. Traziam Neymar na cabeça. Felipão escalou o mineiro Bernard na vaga do camisa 10. E o Mineirão empurrava a seleção para uma vitória. Não havia o que comemorar. 7-1. O time terá agora 4 dias para tentar assimilar a maior derrota da seleção brasileira em 100 anos de história. Depois do vexame aqui em Belo Horizonte, o time volta a jogar sábado em Brasília na disputa pelo 3º lugar. Daqui a pouco, os nossos comentaristas analisam o que houve com a seleção. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento Johnson & Johnson, Listerine Zero, limpeza profunda, sabor suave. Hyundai, o que era sonho agora é Hyundai. Oi, o pré que você paga por dia. E Coca-Cola, junte as latas de todo mundo. O pré da Oi tem internet, SMS. Estamos de volta, Galvão Bueno. Uma imagem que me marcou bastante aqui hoje foi a seguinte: no primeiro tempo ainda, os torcedores aqui atrás nas arquibancadas perguntavam uns aos outros o que está acontecendo com a nossa seleção. Vamos então ver a opinião dos nossos comentaristas sobre o apagão de hoje na seleção brasileira. Olha, explicar o que aconteceu hoje com o Brasil é muito difícil. Eu acho que os erros começaram logo na escalação. Na minha opinião, deveria ter um volante a mais, congestionar o meio-campo, diminuir o espaço do time da Alemanha e o toque de bola, que é muito bom. Todos concordavam que a seleção alemã era realmente superior à seleção brasileira e a escalação do Bernardo e Hulk pelas pontas deixou um meio-campo completamente aberto para a equipe alemã. Acho que a seleção brasileira começou perdendo na sua escalação. E não acho que o Brasil perdeu por causa da entrada do Bernard, porque se não fosse o Bernard, seria qualquer outro jogador dentro de um mesmo esquema de jogo. Na hora que nós pegamos uma seleção um pouquinho mais preparada, com um pouquinho mais de camisa, alguns problemas que a gente já vinha chamando a atenção ficaram muito claros. Não houve apagão, houve domínio total. Se o Brasil não tivesse levado 2, 3 gols naquele momento, levaria no segundo tempo, porque o time era desorganizado. O nosso armador hoje foi o Davi Luiz. Um time não pode ter um zagueiro como solução. O zagueiro que pega a bola e tem que fazer lançamentos e tem que dar passe para os atacantes. Era um time, mais uma vez, desorganizado. O Filipão, na entrevista, falou que em 4 minutos não dava para mudar nada. Dava sim. Viu que a equipe está desequilibrada, coloca um jogador a mais no meio-campo, modifica o esquema tático que a equipe está jogando. Eu acredito que a partir do momento que a gente toma o primeiro gol e vê uma Alemanha muito melhor distribuída dentro de campo e ver uma Alemanha dominando completamente o jogo, eu acho que o nosso time não conseguiu se restabelecer emocionalmente, tentou sair de forma atabalhoada e aí facilitou ainda mais o trabalho da Alemanha.
O Filipão é um cara de convicções muito fortes, ele começa e morre com as mesmas convicções. Que é o esquema com 3 caras, um centroavante mais parado. Talvez aí tenha sido um dos grandes erros dele nessa campanha. Temos que pensar agora no terceiro lugar, que é uma dívida que tem com o torcedor. O torcedor foi a melhor parte da seleção brasileira durante toda essa Copa. Eu acho que é a obrigação da seleção brasileira conseguir esse terceiro lugar. Tem mais um jogo aí pela frente. A gente vê que mesmo para os nossos especialistas é difícil entender um momento tão traumático como esse, né, Galvão? O fato de jogar em casa, lutar por um título aqui dentro do Brasil, acho que parece aumentar ainda mais essa frustração. Patrícia, foi uma derrota humilhante, um vexame, como a gente já disse aqui. Então fica aquela sensação sofrida da tristeza diante de um sonho que parecia tão próximo. Mas isso é esporte. A vida continua. E perder no esporte, muitas vezes até nos ensina lições para a vida. O comportamento da torcida brasileira, por exemplo, é um dos maiores legados dessa Copa, sem dúvida alguma. E aqui mesmo no Mineirão, a gente viu isso. Apesar da derrota doída, os torcedores ainda tiveram fôlego para cantar que sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. A seleção deu um vexame hoje, mas os brasileiros têm dado um grande exemplo durante toda a Copa. É verdade, do início ao fim do campeonato, e a gente viu também um grande espírito esportivo da torcida brasileira que, como você disse, aplaudiu de pé a seleção alemã. Bem, é daqui que a gente se despede, lembrando que o Brasil vai tentar o terceiro lugar no sábado contra quem perder no jogo entre Holanda e Argentina. Uma boa noite para você que está em casa e até amanhã. Boa noite, Bonner. Boa noite, Galvão, Patrícia. Lembrando que depois do Central da Copa tem Jornal da Globo ainda esta noite. Boa noite, até amanhã.